Pedro, vamos A gente começar? briga, mas a gente se ama. Vamos começar, meu filho. Vamos de literatura? Quer ir de literatura? Vamos Quer? de, vamos de literatura e essa live não pode passar de 1 hora, tá, queridinho? No Não tá com máximo a 1 hora, boca estourando 1 hora. serena. Vamos que Ah, bicho, vamos. agora eu tô lindo. Pessoal, boa noite, oficial. Helder Eric, Pedro Henrique com óculos escuros. Esse é o nosso programa Intervenção. Uma vez na semana, aos sábados, às 8 horas, nós nos reunimos numa live. Já temos um público cativo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. E no programa Intervenção nós falamos sobre cultura, arte e outras balbúrdias. E nós compartilhamos a nossa leitura artística durante a semana. No primeiro tópico de agora, nós vamos falar sobre literatura. Literatura. Deixa eu só conversar e confessar uma coisa aqui, Pedro, a você e aos nossos ouvintes, espectadores. Foi uma semana muito difícil, foi uma semana muito corrida no Brasil, no mundo, uma semana de muita luta e também, pessoalmente, uma semana de muito trabalho, muito trabalho. Então, essa semana eu fico em débito. Eu fico em débito na leitura, eu não li nenhum livro, eu não ouvi nenhum CD, eu não assisti nenhum filme. Mas tem um Parou, porém, velho. a minha casa está passando por uma pequena reforma. É pequena, mas os pedreiros têm uma capacidade de transformar o pequeno em gigantesco. Então a minha casa está de pernas para o ar e você acaba ficando desnorteado, sem saber Não direito. Ou justifica, olha, não justifica, tá? de Fale, tal modo tapeie, mas que não justifica. as minhas leituras são leituras que eu fiz durante a vida. Esta semana, as leituras que eu fiz durante a vida e não durante a semana. Fiquei no caminho, perdão. Primeiro tópico em literatura. Um dos livros fundamentais da literatura brasileira, da literatura universal e fundamental, sobretudo, na minha vida. O livro se chama Vidas Secas. Vidas Secas. O Tá livro falando. se chama Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É um dos meus livros preferidos, essenciais. Já o li por 5 vezes. Cada ano eu leio uma vez. Esse ano eu estou em débito ainda. Devo ler para completar as 6 vezes. Muito bem, o que é que eu quero falar sobre esse livro? Primeiro, ele é um clássico. Eu já falei aqui e quero repetir. O que é um clássico? Um clássico é um livro que nunca termina de dizer aquilo que veio dizer. Um clássico é um livro eterno. É um livro que tem sempre algo a falar. Um clássico é um livro que não se esgota, que permanece. Independente do tempo em que ele foi escrito, ele sempre terá algo a dizer às futuras gerações. Vidas Secas, já a partir do título, vidas que são secas. Secas de quê? Secas porque eles não tinham como consumir cultura, porque a necessidade básica das personagens deste romance Vidas Secas era a sobrevivência. Sobreviver à seca que assolava o Nordeste. Vidas Secas também porque eles não tinham educação, eles não tinham leitura, eles não tinham, digamos assim, um saber acadêmico. Embora tivessem saber do mundo, leitura de mundo. E a leitura de mundo, como diria Paulo Freire, precede a leitura da palavra. Tá certo? Graciliano Ramos, escritor das Alagoas, grande escritor, escritor de minha predileção na literatura brasileira, nasceu numa cidadezinha chamada Quebrangulo, lá nas Alagoas, foi prefeito de Palmeiras dos Índios por 2 anos, e porque ele A não gente ficou o foi. mandato inteiro, fomos lá, visitamos a casa do Graciliano, e porque ele não ficou até o final do mandato, porque ele percebeu que para governar ele teria que fazer panelinha. Ele teria que se juntar com aquilo que ele O abominava. Centrão. Então O Centrão. ele teria 4, ele teria 4 anos, só governou 2 e foi embora e desistiu da política, porque ele percebeu a sujeirada. Fica uma lição, né? Para governar, você parece que tem que fazer aliança até com o demônio. O Centrão, Satanás. como Pedro falou. E aí eu separei 3 tópicos. Primeiro, é um livro escrito sem bijuterias.
É um livro escrito sem maquiagem, sem floreio, sem encantamento supérfluo. É um livro escrito de forma bruta, literatura bruta, pedrenta, literatura seca, sem exagerar nos adjetivos. E aí, escrever sem adjetivos, escrever sem querer embelezar, é muito difícil. E deixa eu só dizer uma coisa, né? Eu não estou querendo dizer que o livro Vidas Secas, ele não tem beleza. Ele tem, mas a beleza dele resulta da secura, da precisão. Em outras palavras, não tem nos textos, no texto, uma palavra a mais. Tem a palavra exata. Nenhuma palavra está sobrando. Todas elas estão ajustadas. Mas isso era típico do Graciliano Ramos. Ele começava a escrever e reescrever. E reescrevia mais, e mais, e mais, ao ponto de secar, de enxugar o texto. Outra característica, Pedro, que quero destacar, que nessas histórias, eu gosto de todos os personagens. Quais são eles? Nós temos o pai, Fabiano, homem bruto, que lida melhor com os animais do que com seres humanos. Nós temos sim a Vitória, a esposa de Fabiano, a grande matriarca desta família, constituída por Fabiano e 2 meninos, e uma cachorra, e um papagaio. Bem, assim a Vitória, ela tem rudimentos, não de letra, de letramento, de leitura, mas ela tem rudimentos de contagem, saber fazer contas. Então, você percebe aí, ela é a única personagem que tem um conhecimento acadêmico a mais, mas ainda é bem limitado. O fazer contas, as contas matemáticas, com caroços de feijão e caroços de milho. Do jeito dela, mas dá certo a sua conta. Muito bem, o sonho da assim a Vitória, que sonho simples. Ela queria apenas ter uma cama de tira de couro, tá certo? Bem, além igual de a Fabiano, do seu Tomás da Bolandeira. da Bolandeira, seu Tomás da Bolandeira. Além de sim a Vitória Fabiano, tem 2 meninos na história. Menino mais velho, menino mais novo. E nós não sabemos o nome, o real nome deles. Eles são isso, por quem é chamado, né? O menino mais velho, o menino mais novo. Parece que a vida ali é tão sofrida que eles não tiveram tempo de batizar, de colocar nome nos meninos. A vida é sofrida e cheia de afazeres. Então os nomes dos meninos ficaram para depois. Menino mais velho, menino mais novo. E o menino mais velho e o menino mais novo querem ser, sabe o quê? Aquilo que o pai é, aquilo que Fabiano é. Um vaqueiro, um cara que aboia, um homem que toma conta de animais, de bichos brutos, né? E os meninos, certo dia, eles vão a uma festa de romaria, de festa religiosa, tão comum nas cidades do Nordeste, do interior. E eles, quando chegam na cidade, eles se encantam diante de tantas coisas que existem no mundo. E tanta coisa que ali existe, cada coisa tem um nome. E eles ficam espantados da seguinte forma: como é que pode existir tanta coisa e tanta coisa ter um nome? Como é o nome disso? E eles não sabiam o nome das coisas. E me lembro também, fazendo um link aqui, outro livro fundamental na minha existência, que é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Quando certa vez, um dos personagens se depara diante das coisas e, não sabendo o nome delas, apenas aponta para as coisas, porque não sabe dizer os nomes. Aquilo e aquilo. Então é um livro seco no sentido de seco até no vocabulário das personagens, né? E a personagem, uma personagem brilhante, fundamental, fenomenal na literatura brasileira, é uma cachorra, a cachorra baleia. Uma cachorra que sonha, uma cachorra que, assim como o ser humano, ela sonha. E ela sonha um mundo cheio de preás gordos, preás enormes. Por que é que ela sonha um mundo cheio de preás? Porque a cachorra-baleia, durante o dia, a família passando fome, não tendo o que comer. Não tendo o que comer. A cachorra-baleia se enfurna no meio do mato e traz preás. Traz o preá para aquela família comer. A cachorra-baleia tem uma construção humana. Ela não só sonha, como ela realiza o sonho da comida. Outra coisa interessante da cachorra-baleia é que ela percebe quando o menino mais novo e o menino mais velho, quando eles estão tristes, sofrendo, amuados, quietinhos no canto, triste, cabeça baixa. Ela vai até eles
começa a saltar, e começa a latir, e começa a pular em cima deles. E daqui a pouco estão os três, a cachorra-baleia, o menino mais novo, o menino mais velho, eles estão brincando, embolando na terra, e eles esqueceram da tristeza. A cachorra-baleia, ela é tão humana, que ao brincar com as crianças, ela teve a sensibilidade de, eles estão tristes, brincando, eu posso alegrar. É isso que os amigos fazem, quando percebem que um outro está numa situação de tristeza e de apuro. Eles abraçam, eles acolhem, eles brincam, eles procuram ajeitar a sua maneira. Pronto, o livro tem muito mais do que isso. Você não pode passar pela vida, você não pode passar por sua existência, sobretudo se você for brasileiro, sem ler Graciliano Ramos. Tá contigo, Pedro? Eita, eu tinha tanto comentário, bicho, para fazer desse livro, mas eu quero comentar o meu livro, né? Mas eu devo a esse livro, e eu já li acho que umas 4 vezes esse livro, eu devo, inclusive, o concurso que eu passei do IFAL, né? Boa. Porque foi escolhido na hora para falar sobre Brasil dos anos 80 e 90. E aí eu tinha levado esse livro para Maceió, para a prova, né, do concurso, e dizendo, eu ia dar uma aula, né, que o título era escolhido na hora, e eu disse, eu vou levar o livro Vidas Secas de Graciliano, que eu vou fazer uma prova em Alagoas, né, quero fazer uma homenagem à literatura alagoana. E eu disse, qualquer assunto que cair de Roma antiga, né, de Roma antiga, a história contemporânea, eu vou ter a obrigação de encaixar Vidas Secas, né? E aí caiu exatamente um período da história do Brasil que vai ali de Sarney a Fernando Henrique, onde tinha muita fome. E aí, meu irmão, foi só mandar ver na ideia de que Fabiano, ele acha o local para a família, ele arruma tudo ali, a fazenda, chove, né? Ele está muito feliz. E tem uma passagem que é muito importante, né? Que ele se senta, acende um cigarro, e ele está ali alegre, porque eles estavam passando fome, e ele acha um local para viver, um local para ficar. E ele fica pensando, e ele pensa alto, Helder. Ele diz assim, Fabiano, você é um homem. Tipo, comemorando a vitória que teve de sustentar sua família. E aí os meninos se espantam, e aí ele pensa, eu estou só tomando conta do que é dos outros. E aí ele diz, Fabiano, você é um bicho. Isso, da questão da alienação, isso é incrível, né? Fora as questões vamos dizer assim, da virada linguística na filosofia, que diz que o mundo existente é só o mundo que a linguagem alcança, né? Mas aí você vê nesses dois casos, tanto no Vidas Secas quanto no 100 Anos de Solidão, as personagens, as coisas existem sem que haja linguagem para descrevê-las, para aqueles indivíduos, né? Eles apontam, eles veem, eles não sabem o nome, mas existe, está ali, né? Bom, era um livro, vai dar um podcast esse livro, meu querido. Dá um podcast, não se esgota não esse livro, muita coisa. Não se esgota. E aí, Helder, Pedro, o livro que eu queria... antes aí, Pedro, só antes aí, o Adelmo falou muito bem sobre o soldado amarelo, aquele que oprime, né? Soldado amarelo oprime Fabiano, prende Fabiano. Joana Dark fala aqui da morte da cachorra-baleia no filme, que gerou uma polêmica e depois tiveram que comprovar que não mataram a cachorra de verdade, né? E no livro também, essa morte da cachorra, que é uma coisa pesada, né? Pesada, assim. Assim a Vitória segura os meninos, porque os meninos pressentem que vão judiar com a cachorra-baleia. Então ela segura os meninos, né? É triste. Grande livro. Rodrigues Santa Cruz. Grande Se eu não me Rodrigues. engano, será que é Rodrigues da música Janeleiro? Acho que não, né? Opa! É você, Rodrigues? Muito bem, Helder. Bicho, deixa isso para um podcast quando a gente fizer, senão vai ser 1 hora de vida assim, né? Eu quero falar sobre algo... Só para fechar, a dica... Olha aí, rapaz, é o Rodrigues Lima aí. Rodrigues Lima, meu querido, seja bem-vindo, somos seu fã, e a sua música nos encheu de orgulho, nos encheu de sentimentalismo, embelezou a nossa vida. Janeleiro, da janela
eu vejo a vida, eu vejo o mundo. Eu repito aqui o que eu disse, né? A sua música me fez lembrar muito das poesias de João Cabral de Melo Neto. Ele que tinha o potencial, a capacidade e a competência de falar não só de sentimentos, mas de falar sobre coisas, sobre objetos. E você, assim como João Cabral, descreveu lindamente a janela, a serventia da janela, o sentimentalismo que a janela proporciona. E eu repito, uma casa que não tem janela é uma prisão. Obrigado por sua música, obrigado por estar aqui com a gente. Este é o programa Intervenção e a gente quer isso, o diálogo, a conversa e a arte para que a gente suporte e tolere este mundo cada vez mais de cabeça para baixo. A arte conforta. Ou como diria o Ferreira Goulart, né? Só a vida não basta. É preciso também a arte. Bem-vindo aí, meu querido. E aí, Helder, eu queria conversar sobre esse livro, né, com poemas de Alberto Caeiro, e você evidentemente gosta e é fã, como eu sou, né, do Fernando Pessoa, mas eu tenho um apreço muito grande por Alberto Caeiro, né? Eu tenho um apreço muito grande por Alberto Caeiro, por ele ter uma forma de olhar a vida, uma forma de viver a vida, que é um ensinamento muito importante para a gente, né? Quando o Alberto Caeiro, o Fernando Pessoa, né, na figura do Alberto Caeiro, está escrevendo, quando ele está mostrando para a gente o seu modo de viver, a sua forma existencial, ele nos dá uma lição importantíssima, né, de como viver. Por quê? Porque ele não vive no passado, ele não vive num tempo de nostalgia, como muitos de nós vivemos, e ele não vive, Helder, no futuro. Ele não vive o tempo da esperança, né? Então, o passado, o tempo da nostalgia, é um tempo de fraqueza, você não está na vida. O futuro é um tempo de esperança, é um tempo de fraqueza, você não está na vida. O Alberto Caeiro vive na vida, na presentificação da vida. E ele tem como, eu diria aqui, como metodologia, né? Quando vier a primavera, né? Vou ler já já. E aí ele tem como método de vida, Helder, se apegar à natureza. É uma forma que ele encontra de estar preso intimamente à vida, de não deixar nenhum segundo da vida passar, estar preso à natureza, por isso que ele é um guardador de rebanhos, mas o rebanho são as ideias dele, então ele guarda, né, as ideias dele, e ele distribui essa ideia como um exercício de vivenciar o presente da vida, como um exercício de vivenciar o agora. Tá? E é tanto, em várias passagens, né, ele vai soltando. No poema Eu Nunca Guardei Rebanhos, por exemplo, ele fala: não tenho ambições, nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. Ser poeta não é uma ambição, ele não está ambicionando, ele não pensa no futuro de ser um poeta. É a maneira dele de viver sozinho no mundo. É a maneira dele de estar no mundo, né? Ou quando ele diz, né? Eu acho isso aqui lindo, porque ele diz: eu não tenho filosofia. Olha, o Alberto Caeiro, ele não tem metafísica. Ele não tem alma, ele não tem Deus, ele não tem religião. A religião dele é a vida. A maneira dele se apegar a essa vida é estar sozinho. E a maneira de estar sozinho na vida é estar junto à natureza. Olhando a natureza exatamente como a natureza é, sem atribuir adjetivos, sem atribuir poesia à natureza. Porque este livro aqui, os poemas do Alberto Caeiro, ele vai descrever a natureza e a vida assim como ela é. E aí ele diz: eu não tenho filosofia, tenho sentidos.
Veja, ele não, né, ele não reflete, ele não pensa sobre as coisas. Ele está emocionado, tá gostando, né? Tá Muito gostoso. lindo. Veja, e aí ele não tem filosofia, ele tem sentidos, Helder. Ele absorve a vida pelos seus sentidos, né? Se falo da natureza, é porque saiba o que ela é. Mas, desculpa. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. O sentido, o sentimento do amor à natureza. Ele não quer saber o que a natureza é. Ele ama a natureza e ponto final. Sem racionalismos. Né? Eu amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama. Nem sabe por que ama. Nem o que é amar. Amar é a eterna inocência. É a única inocência não pensar. Helder, grande. Por isso que Alberto Caeiro, minha gente, entrem na internet, coloquem Alberto Caeiro, tá, senhores? E leiam. Eu costumo dizer que os poemas de Alberto Caeiro, Helder, eles constituem um método de viver, um método de vivência. Um método de estar preso à vida, de amar a vida, sem saber o que é amor. Sem estar preocupado em saber o que é o amor. Tá? Olha que coisa linda, Helder. Poema 11. Tá? Olha, tem gente aí dando dica, fala aí. Helder. É uma dica de leitura da Tainá Almeida. Fica a dica. Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro. Super urgente e necessário. Tem o PDF por aí. Mas se não acharem e quiserem, é só falar comigo que eu envio. Isso. Opa, perfeito, que ótimo. Isso é um propósito, né? É a gente trocar essas informações. E aí, Helder, veja que coisa linda que o Alberto Caeiro fala. Poema 11, cujo título é Aquela Senhora Tem um Piano. Aquela Senhora tem um piano. E olha o que ele lindo diz. Isso. Ele diz assim, bicho, a gente tem que... Essa pandemia tem que acabar, porque esse programa tem que ser ao vivo, com as pessoas, juntar as pessoas e fazer esse programa, né? Aí ele diz, aquela senhora tem um piano que é agradável, mas não é o correr dos rios. Derek, um piano é muito bom, mas o correr dos rios, o barulho, quando eu estou lá em Piranhas, dia de segunda-feira sozinho, o murmúrio das águas vai além da música elaborada do piano. E ele diz que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Para que é preciso ter um piano? O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. Meu irmão, pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus. Que é isso? E para finalizar, Helder, hoje quem se alongou fui eu. Deixa eu ver aqui. Vou procurar. Sim, em homenagem ao Rodrigues Lima, tem um poema aqui que diz da mais alta janela da minha casa, né? Da mais alta janela da minha casa. Aí eu estou procurando aqui o poema da Primavera que eu marquei e eu não estou encontrando. Pedro, quando você procura aí, só dá o boa noite, é uma turma que foi entrando. Dá uma para dentro, poeta, ex-aluna nossa. Vou pegar água aqui, dá uma para dentro. Márcia Flora, que gosta muito de leitura, que é uma leitora ávida, está com a gente. A Ismênia também está com a gente. A minha senhora entrou, boa noite, minha senhora. Estamos juntos aí. Só reforçando um pouco, só comentando também do livro que Pedro leu aí, dos poemas que ele leu, do Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro é um heterônimo de Fernando Pessoa, né? Então tem um escritor, que é Fernando Pessoa, português, e ele tinha alguns heterônimos, como se fossem entidades que escreviam por ele, né? E dentre os heterônimos, nós encontramos esse que o Pedro falou, que é o que mais gosto,
que eu mais gosto, que é o Alberto Caeiro, que, como Pedro disse, é aquele que escreve sobre a natureza. E tem uma coisa linda que ele escreve sobre a natureza e de forma simples. E aí você percebe que a beleza da vida está, sobretudo, na simplicidade. Não complique, seja simples. E se você ainda não ouviu, eu recomendo que escute a música Janeleiro, do Rodrigues Lima, interpretado pelo Geraldo Maia, para você perceber o que é refino e simplicidade. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Simplicidade não é ser simplista. O Rodrigues Lima, o Carlos Drummond de Andrade, o Fernando Pessoa com o Alberto Caeiro, eles escreviam de forma simples, mas, repito, escrever simples não é simplismo. Simplismo é uma coisa banal. Simplismo é uma coisa que todo mundo faz. Escrever simples requer esmero, elaboração. Para se chegar à simplicidade, é preciso de muito trabalho. Quem disse isso foi o poeta pernambucano Manuel Bandeira. Para se chegar à simplicidade, eu trabalho muito. Também acontece com a Clarice Lispector. Você lê o texto dela e diz como é simples. Não, não é como é simples. É toda uma elaboração para se chegar àquela simplicidade. É por isso que as pessoas se enganam quando dizem assim, diante, às vezes, de um poema, ou seja lá do que for, as pessoas dizem assim, até eu faço. Não, filho, não é até eu faço. Primeiro, quem fez foi o artista. Dizer depois de feito até eu faço é muito simples. E outra coisa, quando você acha que é fácil, não é fácil. É difícil chegar àquela simplicidade. Porque não é simplismo, é elaboração e refino. E a vida é boa, sobretudo, quando ela tem essa simplicidade dos poemas que Pedro leu aí. Toca, Pedro, tá contigo. Aí, o que é para a gente finalizar aqui com o Alberto Caeiro, e já dando a dica para o pessoal, leiam Alberto Caeiro como uma maneira de aprender a viver. E uma das coisas que a gente aprende nessa, eu vou aqui parafrasear Heidegger, né? Analítica existencial do Alberto Caeiro, né? É que há a finitude. Para você amar a vida, nessa perspectiva que a gente está trabalhando aqui, é necessário que você tenha consciência da finitude dessa vida. Né? É necessário que você tenha consciência que essa vida finda, ela acaba. E quando você sabe que ela acaba, você deixa de perder tempo com presente, aliás, com passado e com futuro, e você se presentifica. Porque se você só tem essa vida, se você só tem uma oportunidade de viver esta vida que lhe foi dada, ou que, né, que você passa a existir nela, aproveite em cada momento e não tenha medo da finitude. Isso é uma das mensagens que esse livro passa. Não tenha medo da finitude. Quando você morrer, deixe de se achar importante, né? Quando você morrer, você volta a ser natureza, né? Você deixa de ser como é que eu posso dizer? Eu poderia usar Dasein, mas você volta a ser um ente. Você volta a ser ente. Você volta para a natureza. E aí ele diz, nesse poema, para eu encerrar o meu comentário, ele diz assim: quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira. E as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Olha a grandeza da desimportância. A realidade, o mundo, não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo. Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se eu morrer agora, morro contente. Porque tudo é real e tudo está certo.
podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar ao redor dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Alberto Caeiro. Que lindo, né? Que lindo é estar vivo e poder compartilhar de tudo isso. E você foi falando aí, Pedro, e eu me lembrei que nós estamos nessa vida de passagem. Não é para sempre. Aproveite a sua estadia. Aproveite a sua passagem. A sua vida vai passar. E aí eu lembro de novo do termo em latim, né? Carpe diem. Aproveite o dia. Aproveite a vida. Colha a vida, né? E você falou em simplicidade aí, se desapegar das coisas. E eu me lembrei de um vídeo que você falou na semana passada, que nós falamos, que foi o vídeo do Gilberto Dimenstein, né? Há um momento no vídeo, no depoimento, na aula do Gilberto Dimenstein, já falecido, infelizmente, em que ele diz assim, que não tem problema nenhum com as pessoas discordarem dele. Olha que maturidade, olha que leveza de você não querer ser o dono da verdade, o dono da razão. A pessoa discorda de você, tudo bem, você discordou de mim, não tem problema nenhum, nós não precisamos brigar. Agora veja, a pessoa para alcançar este nível tem que estar numa maturidade, tem que estar numa espiritualidade, num desapego incrível. Porque a gente quer se apegar às nossas verdades. E aí eu não tenho problema nenhum com as pessoas que discordam de mim. Diga. Só uma coisinha assim para continuar. Quem está assistindo nossa live, que curte cultura, curte essas questões de literatura, cinema e música, vocês podem também enviar a nossa live para amigos que curtem, que vocês sabem que vão gostar. Vocês enviem, tragam mais gente para assistir, para compartilhar com a gente aqui as ideias. Boa, boa, boa. Por falar em pauta, na pauta, o que vem agora é filme. Filme, vamos Pedro lá. Henrique. E aí, como eu disse, a minha semana foi muito atribulada, casa em reforma, poeira, entra e sai pedreiro. Então, o que eu tive que fazer foi recorrer aqui a um filme que, acredito eu, é o filme que eu mais assisti em minha vida. Devo ter assistido umas 9 vezes e vou assistir outras tantas. O filme se chama Amadeus, do diretor Milos Formas. Amadeus conta a história de Mozart. Só que o filme, o Amadeus, filme de 85, viu? 1985, é um filme que eu tive que aprender a separar o joio do trigo. Eu tive que aprender a perceber o seguinte, o Amadeus, o Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, representado no filme, não é o da vida real. Porque o Amadeus representado no filme, ele é um bobo, um bobalhão, um meninão. E vá até que ele fosse, mas não tão de forma caricatural como é descrito no filme, com uma risada estrambólica, com o fazer a sua arte, o tocar o seu instrumento, como se fosse apenas um abençoado por Deus e não tivesse estudo, e não tivesse uma metodologia naquilo. Como se fosse desleixado. Não é assim. Mas eu aprendi a separar o Mozart bobalhão pelo seguinte, né? No filme, o personagem principal se chama Salieri, Antônio Salieri, né? Salieri, que era um músico profissional e da corte. Só que aí, esse músico, ele era muito fã do Mozart, o Salieri. E ele conheceu o Mozart. E ele conheceu o Mozart e se decepcionou. E veja que às vezes a gente tem medo de conhecer as pessoas e se decepcionar, de conhecer determinados artistas e se decepcionarem. Nós temos um amigo em comum, não vou dizer o nome dele aqui, que é um grande fã de... deixa eu lembrar aqui. Djavan. É um grande fã de Djavan. E disse que tinha o maior medo de conhecer Djavan e se decepcionar com a pessoa, porque poderia ser arrogante, não sei.
não quero fazer juízo de valor. Mas às vezes acontece, você tem um artista e o coloca num pedestal, e às vezes quando você conhece, o pedestal cai. Porque você percebe que aquela pessoa às vezes é arrogante, é metido, é enxerido, é prepotente. E aquilo destrói uma imagem, um pedestal, uma divindade que você criou. Agora entenda, é ser humano. E o ser humano assim é. Pois bem, Pedro, o Salieri, ele se decepciona com Mozart, porque se decepciona com Mozart e com Deus. Porque ele diz, oh Deus, como é que tu deste a genialidade, a capacidade de fazer músicas bonitas, belíssimas, a este indivíduo que não valoriza o estudo, que despreza, que é um bobalhão? E por que, Deus, tu não me destes esta capacidade de fazer composições tão lindas quanto as dele? Eu que me dedico, eu que me empenho, eu que estudo, eu que abdico, eu que deixo de fazer tantas coisas só para fazer música. E o lamento dele é esse, que Deus deu um dom ou um poder de fazer música a um bobalhão, e não a ele, um estudioso. Então, essa passagem lembra a ideia do invejoso. O Salieri tem uma inveja, que é complicado, né? Porque ele tem inveja ao mesmo tempo que admira. Então você admira a capacidade da música, que música bela. Mas como uma cabeça dessa, um desleixado desse, um meninão desse, um moleque desse, criou essa beleza? Porque eu que me detenho, que me empenho, não consigo fazer. Então fala sobre isso, a inveja, né? A inveja, né? Só não me estendendo filosoficamente, mas a inveja também é uma admiração, né? Você inveja alguém, você não inveja um fracassado, você não inveja um derrotado na vida. Então, inveja também é uma espécie de admirar. Agora, é um admirar querendo mal, querendo que acabe, que seja exterminado, né? Pronto. Esse filme tem uma série de premiações, porque ele ganhou o Oscar, e nem sempre o filme que ganha o Oscar quer dizer que é bom, mas vamos lá. Ele ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator, melhor roteiro adaptado, melhor diretor, melhor figurino, melhor direção de arte, melhor mixagem de som, melhor maquiagem e penteado. Fica a minha dica, assistam, se ainda não assistirem, ao filme Amadeus. O filme Amadeus traz a história de Mozart. Só lembrando, um Mozart que, acredito eu, não era um Mozart na vida real. Mas só para fechar, eu entendo porque o diretor, porque o Milos Forman criou um Mozart bobão, genial, mas bobo, moleque, e criou o Salieri tão disciplinado. Foi para criar os antagonistas, o bobo e o disciplinado. O bobo consegue criar coisas belíssimas, o disciplinado não consegue e se angustia. Como pode acontecer comigo e com você? Às vezes a gente se empenha, dedica e não consegue fazer uma coisa grandiosa. E às vezes, como que do nada, alguém que nem se dedicou como você se dedicou, consegue fazer algo extraordinário. E a gente fica se perguntando como ele conseguiu e eu não consegui. O que é que deu de errado? Mas é a vida, são esses sentimentos. E por falar em sentimento, vamos confessar fraquezas. Nós sentimos invejas. Nós somos invejosos. Não exclua de você o humanismo. Eu, Helder, Pedro, todo mundo aqui sente inveja das outras pessoas. Controlemos a nossa inveja para a gente não querer o mal das pessoas. Mas sim, somos humanos, somos fracos e somos invejosos. Mas repito, a inveja também é admirar, é admiração. Você não inveja um derrotado. Você só inveja quem grande, quem engrandece. Tá contigo, Pedro? Muito bem. Deixa eu dar uma passada aqui. Léo falou que já passou por isso, já aconteceu comigo, né? Deixa eu ver aqui. Edson disse, eu acho que a esquerda quer calar nossa verdade. Sou bolsonarista até a morte e também gosto muito desse acredito. Eu também te amo. Eu não lhe conheço ainda, mas de cara, beijo na sua boca. Deixa eu ver mais aqui. E Léo dizendo, olha, Léo dizendo aqui, já aconteceu comigo. Tá sumindo aqui, o Léo. Deixa eu ver aqui. Sim, Márcia Flora está perguntando, vai ficar gravada?
Sim, Márcia vai ficar. E aí, Helder, fica aqui no IGTV e fica no canal do YouTube de Helder Eric, quando ele posta, que ele não postou nem da semana passada ainda. Essa Muito semana bem. foi um desastre. Ô Pedro, só rapidinho, Helder, Sid Clay Moretson, vai lá, vai lá. poeta, escritor, Sid Clay Moretson, tá dando uma dica aqui, ó. Já assistiram Carruagem de Fogo? Não assisti Sid Clay, mas vou anotar agora. Carruagem de Fogo para Pessoal, assistir, e meu vocês irmão. podem Muito participar, bem-vindo. tá? Falem aí os nomes, indiquem filmes, porque as outras pessoas vêm. E isso é dica também cultural. Cíntia está conosco aqui, grande Cíntia. Aline Noronha, Diogo Cavalcante. Tem muita gente aqui com a gente. Ai, vamos lá. Vou falar do filme, da minha dica de filme. Deixa eu, que eu fico mexendo aqui. Ei. Pronto, agora, peraí. Eita. Vamos lá. Léo Neto falou, quando eu era mais inocente, deve ser um filme, né? Deve ser um filme. Muito bem, o meu filme é o da Eric, Perfume de Mulher, Fábio aí, ó, Perfume de Mulher, se eu não me engano, é o Pati, né? É o Robert De Niro, não lembro. Olha isso aqui, meu filho. Meu filho, olhe para isso aqui. Olhe para isso aqui. Conhece? Conheço. Esse aqui é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Esse aqui, como o próprio, a própria legenda diz aqui, é um dos suspenses mais chocantes e diabólicos. Vejam bem o que a crítica diz desse filme. Um suspense chocante e diabólico. E por que, Helder Eric? Onde é que está essa questão diabólica desse filme? Na sutileza do terror. Né? Léo está dizendo aí, acabei desistindo de certas proximidades com meus ídolos nas ocasiões dos shows. Né? Filme Parasita, Joana está falando do filme Parasita. Tá? E aí, Helder, O Silêncio dos Inocentes, ele choca pela sutileza do terror que há nele. Não existe o terror, não é um massacre da Serra Elétrica, não é o cara sendo partido no meio. É a sofisticação do Dr. Hannibal Lecter, e isso aqui é uma trilogia, né? Depois virou, inclusive, série também. E o Dr. Lecter, cujo olhar ficou famoso, Adélio, né? O olhar do Lecter ficou famoso, do Anthony Hopkins, né? Ele está preso, né? Numa prisão assim, de segurança hipermáxima, que ele é extremamente perigoso, e a Clarice vai lá conversar com ele, e ele, de certa forma, eu penso que rola um clima, né? E ele vai dando dicas de onde está o maluco, né? De onde está o maluco lá, e é para ela tentar achar esse cara, porque esse cara sequestra a menina. E aí, eu penso que o grande lance desse filme, que é um dos melhores filmes para mim, né? Silêncio dos Inocentes, é você observar a inteligência, a cultura, né? As informações, a sensibilidade do Dr. Lecter, que, na verdade, é um monstro dos mais horríveis possíveis. Tem uma cena, cara, é porque eu não vou estar dando spoiler, né, galera? Eu não posso estar dando spoiler. Mas é um filme que você deveria assistir, porque é um dos maiores thrillers, né? Suspenses que existem na história do cinema. O Silêncio dos Inocentes é a minha dica. Ô Pedro, e sobretudo a atuação do Anthony Hopkins, né? Você percebe aí cara, que perfeito. ele é daqueles atores que conseguem atuar sem falar nada. O olhar, a expressão do rosto dele já diz tudo, Anthony Hopkins. O Léo deu uma contribuição aqui, que ele diz assim, né? Acabei desistindo de ter certas proximidades com os meus ídolos nas ocasiões dos shows. É isso aí, Léo. Às vezes a gente fica realmente com medo de conhecer o ídolo, né? Eu já presenciei um cantor que eu gosto muito, num festival de inverno. Um garoto, o cantor estava no parque e estava meio despercebido, mas um garoto percebeu, correu até lá e a gente começou a olhar. E o garoto levou um papel e uma caneta. Queria um autógrafo. Eu entendo que você talvez não queira dar um autógrafo. Você queira assistir um show. Você queira
ter paz e não quero ser incomodado. Mas aquilo, eu senti um peso tão grande. O menino foi um garotinho. Onde ele achou um papel e uma caneta no Festival de Inverno, na chuva? Não sei. Mas o garoto chegou lá e o cantor olhou para o garoto e fez assim com a mão e voltou a assistir. E ignorou o garoto. E eu repito, eu sei que o artista quer ter sua privacidade e tal, mas aquilo me doeu tanto que eu fiquei assim, puxa, tá entendendo? Quem manda Ô, fazer Pedro, sucesso, né? Pedro, o que temos agora, queridão, é música. E o tempo dessa live, meu irmão? Eu vou ter que dar uma encurtada aqui, Pedro. A gente não pode passar de 1 hora. Então, eu vou ter que dar uma encurtada, vai ficar mais como dica, certo? Mais como dica, não vai dar para interpretar, porque não pode ultrapassar de 1 hora, a vida segue e temos outras coisas. E vamos lá. A minha música se chama Assum Preto. Assum Preto é uma composição de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Pedro, essa música, eu alertei para ela hoje. Porque essa música eu sempre ouvi, e é um forró, né? É um forró, é um shot, tarará, tarará, tarará. Do nada, eu disse, eu vou ouvir essa música. E ouvi. Que música triste. Que música sofrida. É a música de um pássaro que está numa gaiola. E para que esse pássaro cante mais, cante melhor, furam os olhos desse pássaro. O furar é cegar. O pássaro agora está cego. E segundo o dono do pássaro, ele canta melhor. Ele canta mais alto, ele canta mais intenso. Não. Ele não canta, ele lamenta, ele chora, ele grita, ele está cego, ele está preso e cego. Só que aí depois tiram este pássaro da gaiola, mas o pássaro não voa. Ele está cego, ele continua preso. E aí o pássaro ele tem um lamento. Antes está preso, mas poder ver a beleza que flore, que flora, que floresce, do que está livre, fora da gaiola, porém cego. E aí eu fui procurar interpretações dessa música, porque ela é um forró, e aí eu queria uma pessoa que interpretasse com o drama que a música é, o triste que a música é, o lamento, o choro. E aí, deixa-me ver aqui, tá aqui, ó. As pessoas que eu vi interpretando, né? O Everton Firmeza, que é música instrumental. Aí eu vi a Elba Ramalho interpretando num vídeo, ela coloca uma venda e canta essa música. A Bárbara Alves, que interpreta só com violão, mas não com ritmo de forró, e eu gostei muito, e eu não sou de chorar, não chorei, mas os olhos lacrimejaram, porque eu percebi a intensidade da música, porque o ritmo de forró nos embala e nos engana. Essa música, ela é triste, ela é trágica. Então, Bárbara Alves cantou divinamente. Eu descobri essa artista no YouTube. E aí a Marina de la Riva também canta e dá uma intensidade a essa música. Ela canta com as pausas e não em ritmo de forró. Mas aí sabe o que é que me ficou, Pedro? Me ficou o seguinte, sabe a interpretação que eu acharia perfeita? Eu estou projetando aqui. Seria essa música com a voz e com a característica de uma voz de lamento, de choro e de reza do Geraldo Maia. Fico na esperança de um dia ouvir o Geraldo Maia interpretar o Assum Preto nessa forma que ele interpretou Janeleiro do Rodrigues. Nessa coisa linda, nessa entonação, nessa forma de cantar que parece um choro, um lamento, uma reza e que é lindo. Segue contigo, Pedro. Elderic, a minha dica de música hoje, e eu já estou com medo do tempo acabar e a gente ter que voltar, e mais uma vez, a gente não Pedro, cumpre. Só menciona, só dá a dica, porque a gente não pode parar, ultrapassar 1 hora, por Cristo. Faça o seguinte, filho. Epa, vou dar uma dica. Deixa eu dar uma dica.
deixa essa música para a próxima live. Você veio falando dessa música a semana toda. Se você falar, vai cair aqui, a gente vai emendar a outra e vai prejudicar. Eu deixaria para a próxima. Eu só vou dizer uma coisa. Eu quero pedir para as pessoas que estão nos assistindo ouvirem esse disco e na próxima live, semana que vem, a gente comentar todo mundo junto aqui, tá? O disco é o disco Acaso Casa, do Almério e da Mariene de Castro, tá? E eu gostaria de propor, inclusive, um exercício de audição. É você ouvir a letra, é você ouvir os contextos e você ouvir a sanfona do Gel Barbosa, é o Gel Barbosa sanfoneiro, a sanfona desse show aqui. Então, eu queria deixar esse exercício, Adair, para que as pessoas ouvissem esse disco. E na semana que vem a gente faz os comentários todos juntos aqui. Pode ser? O disco é Acaso Casa, Almério e Mariene de Castro. Vocês vão ficar loucos e viciados, assim como eu estou há muito tempo nesse disco. Boa, boa. Pedrão, vamos lá. Enquete. A enquete de hoje foi 2 filmes, 2 clássicos de animação. O Rei Leão e Shrek. Pessoal, coloquem aí, desses 2 filmes, dessas 2 animações, quais vocês preferem? O Rei Leão ou Shrek? São 2 clássicos, hein? Rei Leão e Shrek. Enquanto o pessoal coloca, Pedro, o Rei Leão ficou com 45% dos votos. E Shrek ficou com 55% dos votos. E essa enquete foi apertada. Acho que foi a mais apertada. Entre 50% mesmo. 50%? 50%. Empatou, não foi? Olha aí, olha aí. Empatou. Só rapidinho. Eu tinha o Rei Leão na conta do meu filme preferido, entre esses 2. Mas aí depois minha filha está assistindo Shrek e eu voltei a gostar do Shrek. Mas eu tenho certeza que se eu voltar a assistir o Rei Leão, eu vou gostar do Rei Leão. E você, Pedro, rapidão? Eu nunca assisti o Rei Leão. E eu assisti o Shrek uma vez, uma parte, um pedaço do Shrek. E gostei dele, porque ele é tirador de onda e ele não tem meias palavras. Ele não tem frescura. Pedro, a turma foi colocando aqui, o Rei Leão venceu, hein? Rei Leão venceu. Muito bem, muito bem. Pedro, o próximo tópico é o que eu tenho na estante. O que eu tenho na estante é esse livro aqui, ó. O Ócio Criativo. O que eu tenho é este livro de um italiano chamado Domenico De Masi. Domenico De Masi. O livro é sobre o ócio. O ócio é não fazer, não é não fazer nada, né? Porque ele fala do ócio, mas é um ócio criativo. Não é o ócio de quem fica sem trabalhar. É o ócio de quem não tem que trabalhar pesado para trabalhar em coisas que quer, em coisas que gosta. Eu sou professor. Me toma muito tempo trabalhar como professor. O que eu gosto de fazer é escrever. No tempo que eu não estou trabalhando como professor, eu tenho tempo livre. Neste tempo livre, eu escrevo os meus livros. Isso é o que se chama de ócio criativo, né? Recomendo a todos o ócio criativo. O que você faz do seu tempo livre? Como você preenche o seu tempo livre? Pedro, tá contigo. Eu tô com medo de cair essa live aqui. Tá contigo. Eu esqueci. Vai ficar para a próxima. Vai para a próxima? Pedro, ouçam o disco Acaso Casa. Ouçam o disco Acaso Casa. Fala, André. Pedro, a personagem da semana. Meu personagem da semana, vou dizer aqui quem é, rapidão, com medo que essa live caia. É o Pedro Lins, o jornalista, o âncora, repórter da Rede Globo Nordeste, apresenta o NETV, o Pedro Lins. Ele é negro e com a morte do garoto, do Miguel, né, que caiu lá do apartamento, lá das Torres Gêmeas, né, do 9º andar, ele fez a reportagem, né, ele apresentou, ele é o âncora do programa NETV, não é? E no final ele disse assim, né, ou algo parecido com isso, de que a foto da mulher que ficou tomando conta da criança, uma mulher branca, a foto não foi divulgada, porque existe uma lei
de que, se você não tem certeza do que aconteceu, você não deve divulgar a foto, para não constranger a pessoa. E aí ele disse assim, mas cabe uma reflexão. Se invertesse os papéis, e se fosse a mulher negra que deixasse o filho da mulher branca cair, a foto dela seria divulgada ou não? Então ele fala toda essa coisa do racismo. E aí eu passei a seguir esse cara nas redes sociais, o Pedro Lins. O endereço dele no Twitter e no Instagram é @Pedro Lins. @Pedro Lins. E aí, eu peguei aqui um Twitter dele rapidinho, que ele diz assim, ó. E eu disse, ele é negro, né? Olha o que é que ele diz aqui no Twitter. Aspas. Bora, negão, desce do carro. Fecha aspas. Repito. Bora, negão, desce do carro. Foi com esta frase, aos gritos, que fui abordado numa blitz policial. Uma prova de como o racismo estrutural impõe a subalternidade ao preto no Brasil, independente do espaço que ele ocupe na sociedade. Um branco seria abordado da mesma forma? Não seria. Racismo institucionalizado. Pedrão, por aqui Pedro Lins terminei. Pedro Lins é repórter do NETV pela manhã, né? NETV, isso. Pela E é um manhã. cara do bem, Pedro. É um cara do bem, é um cara da Eu causa, e ele acompanho. está sempre lendo poemas. No Instagram dele, ele está sempre lendo poemas, e aí já tem o meu apreço. Alan dos Santos, senhor. Alan dos Santos lutando contra todo o sistema que quer nos calar. É isso mesmo, se tomando leite, né? Tomando leite, fazendo um gesto nazista bem lindo. Veja, meu personagem da semana, faltando 28 segundos, é A Rocha. Donald Trump, que demitiu Jair Bolsonaro da vida dele. Deixou de seguir no Twitter. Donald Trump, eu te amo, caceta. Eu também. Irmão, Pedrão, valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima, até o próximo sábado. Valeu!